Este meu livro aqui, A Física Quântica na Vida Real, ele é o resultado das minhas pesquisas, dos meus estudos, sobre como a física quântica atua na vida prática e como ela pode ser utilizada na nossa vida prática para resolver problemas e concretizar projetos. É um verdadeiro manual prático de utilização da física quântica na vida prática, numa linguagem simples, objetiva e compreensível por qualquer um. Você não precisa saber nem matemática, nem física. Este livro aqui, ele não é vendido em parte alguma que não seja o meu site de venda. Se você tem interesse, é só clicar aí no link que aparece aí embaixo. Tá certo? Este meu outro livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes. Porque cor é fóton. E o fóton é o quanto de energia. E a física quântica é a física do quanto, do quantum, a física do fóton. Portanto, a psicodinâmica das cores tem uma fundamentação quântica. Eu estudo 28 diferentes cores quando elas estão nos ambientes e atuam sobre o psiquismo humano. Nenhum livro no mundo faz isso, com tantas cores assim. O livro tem 430 cores, 4 páginas, e é um excelente manual prático, científico, para profissionais que trabalham com cores, com psicodinâmica das cores, ou pessoas que simplesmente querem saber mais sobre cores. Este livro também só pode ser adquirido comigo através do link que aparece aí embaixo. O que eu vou falar hoje está neste livro aqui. A física quântica é a física do quantum. E sempre que eu falo sobre física quântica, eu tenho repetido que o quantum é a menor energia de uma coisa. Isso significa que a energia do quantum exprime a essência de uma coisa física. Pois tudo é feito com a energia do quantum. Tudo que é físico é rigorosamente feito com a energia do quantum. Você pode conferir através dos meus vídeos publicados aqui no YouTube que eu sempre venho insistindo bastante nisso. Em 1901, o físico alemão Max Planck criou a equação que exprime a energia do quantum. E foi isso que deu origem ao surgimento da física quântica, lá no início do século XX, no ano de 1901, quando surgiu essa equação que eu vou mostrar para vocês. Quando surgiu essa equação desenvolvida por Max Planck, aí teve o início da física quântica. Eu vou mostrar para vocês aqui no quadro qual é esta equação. É esta aqui. Uma equação bastante simples, que diz o seguinte: a energia do quantum é igual a n, isso aqui é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, vezes h, que é uma constante de Planck, vezes f, que é a vibração do quantum, ou a vibração da partícula. Quando nós utilizamos a física quântica aplicada à realidade humana, através do princípio da simetria, essa equação da energia do quantum nos dá informações preciosas, fantásticas. Então, preste bastante atenção. Aqui, na equação,
A letra E, como eu já falei, ela indica a energia do quantum. Trata-se de uma energia da essência da partícula, pois o quantum exprime a essência das coisas físicas, como eu já expliquei. E a partícula é uma coisa física, um elétron, um próton, um nêutron. A letra H, essa letra que vocês estão vendo aqui, como eu já expliquei, é chamada constante de Planck. E ela é fixa, ela não muda. Ela sempre permanece com esse valor, que é igual a 6,629 vezes 10 na menos 33 vezes Joule vezes segundo. É uma potência extremamente pequenininha. A letra F, como eu já falei, ela exprime aquilo que está vibrando. Exprime a frequência, que é o valor de uma vibração. Isso você aprendeu lá na física do curso médio. Essa letra N aqui, como eu disse, ela tem que ser um número inteiro. Se confunde, pode ser o número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Fundamentalmente, essa letra N exprime algo como a amplitude da energia do quantum. Do ponto de vista da física, basta você entender isso. Já é suficiente para você compreender o assunto deste vídeo. Não vou me aprofundar aqui nesta equação, porque isso aí é coisa de físico. Sobre as coisas realmente importantes, eu vou começar a falar agora. Portanto, preste bastante atenção. Veja, aqui nessa equação, quanto maior for o valor da frequência da partícula, este F aqui, maior será a energia. Quanto maior F, maior será a energia daquilo que está vibrando. Tá certo? Mas a energia E, essa energia, ela exprime a essência da partícula, como eu já expliquei. É a energia da essência do quantum, essência da partícula. Tá certo? Ou seja, quanto maior for a frequência da partícula, isso é importante, maior será a energia da sua essência. Quanto maior é a vibração de uma coisa, maior é a energia da essência dessa coisa que vibra. Se você vibra psiquicamente forte, você está expressando fortemente a energia do seu espírito. Se você entender que o quantum exprime a essência da partícula, então você também vai entender que o que eu estou falando aqui trata-se de física quântica pura. Nada de misticismo, nada de crença popular. Portanto, quando uma partícula vibra fortemente, a sua essência também se expressa com mais força. E quando a essência faz isso, ou seja, o espírito faz isso, a partícula é capaz de atuar com mais poder sobre as outras partículas quando elas interagem uma com as outras. Quando uma partícula tem uma vibração forte, nos relacionamentos dela com as outras partículas,
ela se apresenta com mais poder. Ela tem mais poder sobre as outras partículas, porque ela está vibrando fortemente. E isso significa que a energia da sua essência está sendo forte. Certamente você tem me ouvido um bocado de vezes, aqui mesmo no YouTube, falar sobre o princípio da simetria. Lembra-se disso? Então, eu vou repetir mais uma vez o seguinte. Segundo o princípio da simetria, as leis que regem a microrrealidade quântica das partículas regem também a macrorrealidade humana das pessoas. Assim como é embaixo é em cima, assim como é em cima é embaixo. É através desta linguagem popular que o taoísmo exprime o princípio da simetria, que é uma lei sagrada para qualquer físico. As leis, segundo o princípio da simetria, as leis da física são invariantes. Elas não mudam, nem no tempo, nem no espaço. Elas valem para as partículas e valem também para as pessoas. Isso significa que na nossa realidade, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, as partículas somos nós próprios. No lugar das partículas, somos nós que vibramos. E as nossas vibrações revelam qual é a energia da nossa essência, qual é a energia do nosso espírito. Exatamente como no caso das partículas. Princípio da simetria na veia. Muito massa, você não acha? Aqui, na equação do quantum, se nós mudarmos o valor da frequência, o valor de F, isso significa que nós mudamos a essência da partícula. Mexeu com a vibração na partícula, mexe com a sua essência. Ou seja, a partícula já não é mais a mesma se ela muda a vibração. Trata-se de uma partícula diferente. Uma partícula, quando muda a sua vibração, ela não pode mais continuar sendo a mesma partícula. Quando a frequência muda, quando o valor da frequência da vibração, quando isso muda, muda também a essência daquilo que está vibrando. Então, aquilo que está vibrando já é uma outra partícula diferente. Assim como acontece na realidade, onde cada partícula tem a sua respectiva frequência, assim também acontece na realidade humana, onde cada pessoa tem a sua respectiva frequência espiritual. Se você muda a sua frequência, você está mudando o seu psiquismo. Você está mudando o seu psiquismo mental, espiritual, intelectual. Se você muda a sua vibração psíquica, sua energia psíquica, sua essência está mudando. Isso não significa que você vai se transformar numa outra pessoa, mas significa que a sua essência, o seu espírito, fica fora do seu lugar. A vibração indica onde que está o seu espírito, onde que está a sua mente, onde que está a sua consciência. Isso explica porque cada pessoa possui a sua personalidade, o seu modo de ser, que é diferente do modo de ser das outras pessoas.
pois as outras pessoas têm outras vibrações psíquicas, com frequências diferentes das nossas vibrações. Agora você vai aprender algo extraordinário. Preste bastante atenção. Dentro do átomo, os elétrons existem nas diferentes órbitas. Diferentes órbitas. Como bom professor, eu esqueço sempre meu giz. E cada uma dessas diferentes órbitas tem uma diferente energia. Certo? A primeira órbita tem uma energia, então os elétrons que estão naquela órbita têm uma energia, a outra órbita tem uma outra energia, a terceira órbita tem uma outra energia e assim por diante. Nesse esquema, as órbitas mais próximas do núcleo atômico, aquelas que estão mais próximas do núcleo, elas têm uma energia menor, uma frequência menor, uma vibração menor. Quando esses elétrons emitem os seus fótons para fora do átomo, através do salto quântico, esses fótons têm uma luz mais fraca em relação aos fótons que são emitidos pelos elétrons que estão numa órbita com maior frequência. Isso literalmente. Isso aparece no espectro. Na espectrometria. É isso que também acontece na realidade humana quando nós utilizamos o princípio da simetria. Exatamente isso. Conforme a equação do quantum, conforme a equação da energia do quantum, de Max Planck, quando a frequência da vibração espiritual da pessoa é fraca, a essência ou espírito dessa pessoa se exprime também de um modo fraco. Na equação do quantum, como eu já expliquei, a letra N, esta letra aqui, ela significa os números naturais. Cada um desses números representa uma órbita diferente. Número 1, aquela famosa camada K. Você aprendeu lá na física do segundo grau. Número 2, a camada L. Número 3, a camada M e assim vai. Quanto maior for o número, maior será a energia do respectivo elétron. Princípio da simetria na veia. As leis que regem a microrrealidade quântica das partículas regem também a macrorrealidade humana das pessoas. Veja, quando nós utilizamos a física quântica na nossa vida, ou seja, quando nós utilizamos a equação de Max Planck na nossa vida, essa equação aí, a nossa energia significa energia espiritual. Não é energia eletromagnética, é energia espiritual, energia psíquica, que é o conjunto de todas as nossas energias. A nossa energia espiritual é o conjunto da nossa energia mental, da nossa energia intelectual, energia psíquica, energia dos sentimentos, energia das emoções. É importante que você compreenda que aqui, na equação de Max Planck, a frequência F representa a nossa frequência psíquica ou frequência espiritual. Deste modo, se a nossa frequência espiritual for baixa, isso significa que a nossa essência, que é o nosso espírito, a nossa consciência, está atuando abaixo do seu poder. Portanto, cuidado com as suas vibrações. Pois isso é um indicativo de que
o seu espírito está fraco ou está forte. Por exemplo, a pessoa pode estar vivendo um conflito surgido com uma briga com alguém, ou a pessoa pode estar enfrentando uma dificuldade financeira. Tudo isso impede a pessoa de vibrar psiquicamente bem, vibrar numa frequência adequada à sua essência, numa frequência adequada ao seu espírito. E quando isso acontece, então fica diminuída a sua capacidade de realizar os seus projetos. Diminui a sua capacidade de superar as suas deficiências. Diminui a sua capacidade de encontrar a pessoa que ela procura. Vibração psíquica fraca indica baixa capacidade do espírito. A equação da energia do quantum, aí do quadro, na realidade humana, equivale à equação da energia do nosso espírito. Isso aqui, aplicando o princípio da simetria, trazendo isso aqui para a nossa realidade, o E, que é energia do nosso espírito. É lamentável que em nosso tempo, através da internet, são oferecidos cursos sobre a utilização da física quântica na vida prática, mas sem nenhuma fundamentação verdadeiramente científica. São cursos fundamentados exclusivamente no misticismo. Aqui não se trata de negar que os fenômenos tratados pelo misticismo não sejam fenômenos quânticos. Eles são quânticos. Esses fenômenos são quânticos, sim. Pois eles pertencem à realidade humana, porque o misticismo também pertence à realidade humana. E sendo assim, então, esses fenômenos místicos, necessariamente, são fenômenos quânticos. Pois a realidade humana é quântica. O problema dos místicos, quando eles começam a falar sobre física quântica, é que eles não sabem explicar por que esses fenômenos sobre os quais eles falam são quânticos. É uma questão de fé, eu acredito. Mas não consigo explicar por que eu acredito. Isso é fé. E também eles não sabem ensinar como utilizar a física quântica na vida das pessoas. Eles próprios não sabem como. Já o problema dos físicos, quando se trata de considerar a física quântica atuando na realidade humana, o que os físicos não utilizam devidamente é aquilo que eu chamo de princípio da simetria, que é uma coisa sagrada. Se um físico não tem a capacidade intelectual para captar o significado ontológico, metafísico, do princípio da simetria, então este físico não está habilitado intelectualmente para juizar e para opinar sobre a questão da utilização da física quântica na realidade humana. É preciso que o físico compreenda qual é o significado ontológico do princípio da simetria. Ele tem que ler livros de filosofia. Os físicos têm que ler livros sobre metafísica humana. Os físicos têm que ler livros sobre ontologia humana. Senão eles não sabem o que falam quando negam que a física quântica pode ser utilizada na realidade humana. Eles são sequestrados pela sua própria ignorância inconsciente. Esta explicação que eu fiz aqui, que eu dei aqui,
sobre a relação que existe entre a equação da energia do quantum e a utilização da física quântica na realidade humana? A explicação sobre essa relação, ela só pode ser avaliada por físicos que sejam capazes de refletir, além de raciocinar. Refletir é mais do que raciocinar. É somente capaz de ser feita por físicos que saibam qual é o significado ontológico do princípio da simetria. De qualquer maneira, o que foi exposto aqui, neste vídeo de hoje, está rigorosamente fundamentado, tanto no formalismo da equação do quantum, quanto no significado ontológico do princípio da simetria. Eu observei as duas coisas. Valorize bastante essas informações que você está tendo aqui, através deste vídeo, sem nenhuma arrogância intelectual minha. Valorize essas informações sobre a utilização da física quântica na realidade humana, fundamentada na equação do quantum ou equação de Max Planck. Valorize, pois essas informações rigorosamente científicas você não as encontrará em nenhuma parte do mundo aplicado à vida prática. Um fraterno abraço quântico.